A liderança da Vespa número um. Quando gerir mais faz produzir menos. Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Negócio Pode Mais, e hoje vou começar de uma forma um bocadinho diferente. Há uns dias estava a ler uma história à minha filha e enquanto lia dei por mim a pensar: meu Deus, eu conheço tantas empresas assim. A história chama-se A Liderança da Vespa e é uma história muito simples, com animais como personagens, mas que fala de liderança, de gestão, de produtividade, de equipas, de processos, de custos e principalmente de uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer: empresas que começam a complicar aquilo que antes estava a funcionar. Gostei tanto da mensagem que decidi trazer esta história para o nosso podcast Negócio Pode Mais e vamos fazer uma pequena série com ela. Não para falar de formigas, baratas ou vespas, mas para falarmos das nossas empresas. E neste primeiro episódio eu quero deixar-te uma pergunta. Será que na tentativa de gerirmos melhor acabamos por complicar aquilo que já funcionava? Começamos pela formiga que trabalhava feliz. A história começa com uma formiga. Todos os dias a formiga chegava cedo à empresa, trabalhava com entusiasmo, produzia bastante e sentia-se feliz. Repara nisto, ela produzia, estava motivada, era autónoma e os resultados apareciam. À partida, temos aqui uma situação que qualquer empresário gostaria de ter na sua empresa. Só que havia uma coisa que incomodava a Vespa, que era a diretora da empresa. A formiga trabalhava sem supervisão. E a Vespa começou a pensar: se ela já produz assim, sem ninguém a controlar, imagina aquilo que poderá produzir se tiver supervisão. Parece lógico, não parece? E é precisamente aqui que começa o problema, quando tentamos resolver um problema que não existe. A Vespa contrata então uma barata, com muita experiência em supervisão. E a barata começa a fazer aquilo para o qual foi contratada. Cria horários, implementa procedimentos, depois surge a necessidade de contratar mais alguém para outras tarefas e começam a aparecer os relatórios, os gráficos de produtividade, as análises, as reuniões, mais controle, mais estrutura, mais informação. Até aqui, olhando de fora, quase poderíamos dizer: esta empresa está a profissionalizar-se. Mas há uma pergunta que ninguém fez. Qual era exatamente o problema que estavam a tentar resolver? Porque a formiga já produzia, a formiga já chegava cedo, a formiga já estava motivada, a formiga já fazia o seu trabalho. Então, por que razão estamos a criar toda esta estrutura? E eu acho que isto acontece muito nos negócios. À medida que crescemos, começamos a sentir que uma empresa a sério tem de ter processos para tudo. Tem de ter reuniões, tem de ter relatórios, tem de ter ferramentas, tem de ter departamentos, tem de ter pessoas a controlar outras pessoas. Mas atenção, ter estrutura é importante, ter estrutura desnecessária é caro. E eu não estou a falar apenas de dinheiro. É caro em tempo, é caro em energia e pode ser muito caro em motivação. Porque os processos devem libertar, não prender. Eu sou gestora, eu gosto de planeamento, eu gosto de organização, eu gosto de processos também. E digo muitas vezes que não podemos gerir uma empresa apenas com aquilo que temos na cabeça. Mas existe uma diferença enorme entre criar processos que facilitam o trabalho e criar processos apenas porque achamos que temos que controlar tudo. Um bom processo deve permitir que uma pessoa faça o seu trabalho de forma simples, mais rápida e com menos erros. Não deve obrigá-la a passar metade do tempo a provar que trabalhou.
Pensa na tua própria empresa. Quantas tarefas tens hoje que existem simplesmente porque sempre fizemos assim? Quantas folhas de Excel são preenchidas e ninguém analisa? Quantos relatórios são produzidos e ninguém utiliza para tomar decisões? Quantas reuniões poderiam ser só uma simples mensagem? Quantas vezes uma pessoa da equipa tem que pedir autorização para fazer uma coisa que já sabe perfeitamente fazer? E quantas ferramentas estás a pagar porque em determinado momento achaste que precisavas delas? Isto também é gestão. Aliás, eliminar também é gerir. E perguntas tu, e o que é que acontece à formiga? Entretanto, há uma consequência. A formiga, que inicialmente era produtiva e feliz, começa a perder rendimento. Começa a queixar-se da burocracia, porque agora parte do tempo e da energia que utilizava para produzir está a ser utilizada para cumprir processos. E aqui acontece uma coisa muito interessante. A liderança olha para a quebra de produtividade e pensa: temos um problema com a formiga. Quando talvez devesse pensar: o que é que nós mudamos à volta da formiga? Esta pergunta é poderosíssima para quem lidera pessoas. Quando alguém que sempre foi produtivo começa a baixar o rendimento, é muito fácil concluir: está desmotivado, já não veste a camisola, já não é a mesma pessoa, está acomodado, tem problemas pessoais. Mas antes disso, talvez devêssemos perguntar: o que é que mudou? Mudou a liderança? Mudaram os processos? Aumentámos a burocracia? Retirámos a autonomia? Criámos tarefas que não acrescentam valor? Estamos constantemente a interromper aquela pessoa? Porque às vezes tentamos corrigir a pessoa quando foi o sistema que criámos que começou a dificultar-lhe o trabalho. Mais controle não significa necessariamente mais gestão. E eu quero deixar isto bem claro. Eu não estou a defender empresas sem controle. Muito pelo contrário. Uma empresa precisa de indicadores, precisa de processos e precisa de responsabilidades bem definidas. Precisa de acompanhamento e precisa de números. O problema aparece quando confundimos acompanhar com controlar. Um bom sistema de gestão deve permitir-te perceber se a empresa está no caminho certo, sem tu precisares de estar constantemente em cima das pessoas. Porque liderança não é saber aquilo que cada pessoa faz a cada minuto. Liderança também é criar condições para que as pessoas consigam fazer bem aquilo para que foram contratadas. Por isso, se tu queres tirar proveito deste podcast, faz este exercício na tua empresa. Por exemplo, esta semana olha para a tua empresa e escolhe 3 processos ou tarefas que se repetem. E para cada uma, pergunta: para que serve isto? Quem utiliza esta informação? Que decisão tomamos com ela? E isto ajuda-nos a produzir melhor, atender melhor o cliente, reduzir erros ou ganhar tempo? E principalmente, o que aconteceria se deixássemos de fazer isso amanhã? Se a resposta for nada, talvez tenhas encontrado a pequena vespa dentro da tua empresa. Mas a história não acaba aqui. Porque sabes o que é mais interessante? Quando a produtividade continua a cair, a vespa não pensa em simplificar. Faz exatamente o contrário. Decide colocar mais uma pessoa na estrutura e depois outra e outra. A empresa começa a ficar cada vez maior, mas não necessariamente melhor. E é precisamente sobre isso que eu quero falar contigo no próximo episódio desta minissérie de 5 episódios. A tua empresa precisa mesmo contratar mais alguém? Porque contratar pode ser a solução, mas também pode ser uma forma mais cara de esconder um problema simples de organização. Antes de terminar este episódio, quero que leves contigo esta pergunta. Na tua empresa estás a criar estrutura para facilitar o trabalho ou para sentir que tens tudo sob controle? Não é a mesma coisa. Gerir bem não significa necessariamente fazer mais.
Às vezes, significa perceber aquilo que já não precisamos de fazer. Significa simplificar, significa escolher, significa criar espaço para aquilo que realmente produz resultado. E talvez esta seja a primeira grande aprendizagem da formiga desta história. Não compliques aquilo que já funciona apenas porque sentes que devias estar a fazer mais qualquer coisa. Se este episódio te fez pensar em alguma coisa que aconteceu no teu negócio ou na tua empresa, partilha com quem possa usufruir e acompanha o próximo episódio, porque a história da Vespa continua. E acredita, a nossa Vespa vai tomar decisões de gestão que nos vão dar muito assunto para conversar. Até lá! Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.